aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, para mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje, um assunto de forma sucinta, mas que você precisa ter conhecimento sobre, é conjuntos numéricos, certo? Conjuntos numéricos. O conjunto numérico mais simples que nós temos, digamos assim, né, mais simples, é o conjunto dos números naturais, N. Quais são os conjuntos dos números naturais? Os naturais são todos os números positivos, incluindo o zero, certo? Incluindo o zero. Ele pode vir aqui na notação, certo? N asterisco, onde ele retira o zero. Mas eu vou do zero até o mais infinito. O conjunto dos números inteiros, por sua vez, aqui, o Z, ele vai do menos infinito até o mais infinito. Onde, obviamente, nesses dois conjuntos eu não incluo dízimas periódicas, eu não incluo frações, eu não incluo nada do tipo. Mas aqui você observa que ele vai do menos infinito até o mais infinito. Como você pode notar aqui também, ele pode vir com a notação Z asterisco, onde ele retira o zero. Então, nós temos aqui tanto o N quanto o Z. Então, se eu fosse ilustrar, eu teria o seguinte, eu teria o conjunto dos números naturais, vou fazer isso aqui um pouquinho mais por fora. Aqui. Conjunto dos números naturais, vou colocar em vermelho. E externo ao conjunto dos números naturais, eu teria o conjunto dos números inteiros. Então, aqui eu tenho todos os números positivos, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. E aqui eu passo a ter também os números negativos, menos 6, menos 5, menos 4, menos 17, e assim sucessivamente, certo? Acabou cortando um pouquinho aqui, mas eu vou fazer esse ajuste. Pronto. Então, aqui nós temos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Eu não preciso ter essas vírgulas, tá? É só por um critério estético mesmo aqui. 1, 2, 3, e assim sucessivamente. E aqui nós vamos para o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. E aqui nós temos a definição. X tal que x é A sobre B, em que A pertence a um número inteiro e B pertence ao Z asterisco. Por quê? Porque o denominador de uma fração, não pode ser zero. Não pode, por definição, certo? O denominador de uma fração não pode ser zero. Tudo bem? Por quê? Porque isso é indeterminado. Isso é indeterminado. Então, aqui, ó, nós temos aqui as frações. Nós temos números decimais exatos. Números decimais exatos. E dízimas periódicas. Professor, eu não sei o que é a dízima periódica. A gente vai explicar aqui agora. Então, aqui, ó, fração. Nós temos, por exemplo, um exemplo aqui, 3 dividido por 5 é uma fração, certo? Isso aqui vai ser igual a 0,6, certo? Isso aqui vai ser igual a 0,6.
Eu tenho aqui um número decimal exato, por exemplo, 0,2, é um número decimal exato. E dízimas periódicas. Dízimas periódicas são aqueles números em que eu tenho um período e esse período ele se repete ao longo do número. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2,333 e assim infinitamente. Isso aqui é um exemplo de dízima periódica, certo? Isso aqui é uma condição importante, meu aluno, que você saiba. O denominador de uma fração não pode ser zero. O numerador pode até ser. Então, aqui, se eu tenho x é igual a sobre b, eu tenho que isso aqui é o numerador da minha fração, certo? O numerador. E essa parte de baixo é o que nós chamamos de denominador. Ou seja, b automaticamente tem que ser diferente de zero, certo? Conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. Nós temos aqui que o conjunto dos números irracionais é tudo aquilo que é diferente dos números racionais. Logo, esses conjuntos eles não estão se abrangendo, porque eu tenho um conjunto dos números racionais e fora dele tudo aquilo que não é racional é irracional. Então aqui eu tenho que a definição é: número irracional é tudo aquilo que é diferente da definição de número racional. Então aqui eu tenho dízimas não periódicas. O que é uma dízima não periódica, professor? Dízima periódica é aquilo que tem período. Dízima não periódica não segue um período. Então nós temos aqui, 2,43578951. Você percebe que não tem período, certo? Não tem repetição. Então, e aí esse número ele continua de maneira aleatória. Um exemplo disso é o próprio π, 3,14, e aí o número segue infinitamente e não tem um fim, certo? Raízes inexatas, como por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. Nós sabemos, né? Por exemplo, o que é uma raiz exata? Raiz de 16 é igual a 4, é que tem um número correspondente a isso. Todos os números que forem diferentes dele, obviamente, são raízes inexatas. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 9 não, porque raiz de 9 é 3. Raiz de 10, raiz de 11, raiz de 12 e assim sucessivamente. Certo? Então, aqui, por consequência, nós temos a definição também dos números reais. Os números reais. Reais é tudo aquilo que é o racional unido ao irracional. Se eu fosse fazer uma analogia por conjuntos, ficaria basicamente assim, Eu tenho o conjunto dos números naturais, N, eu tenho o conjunto dos números inteiros, Z. Eu tenho o conjunto dos números racionais, Q. Irracional é tudo aquilo que não é racional. Então, esse conjunto, eles são disjuntos, ou seja, eles estão separados. Que linha. E abarcando tudo isso aqui, eu tenho o conjunto dos números reais. Certo?
conjunto dos números reais. Acabou cortando um pouco, vou só fazer um rearranjo aqui, para que fique um pouco mais visível, certo? E quais são os números que não são reais, professor? Raízes de índice par e radicando negativo, certo? E frações com denominador zero. Raízes de índice par e radicando negativo, porque são números complexos, aí já vai para a parte dos complexos. E frações com denominador zero, porque 7, por exemplo, dividido por zero é indeterminado. Indeterminado. E 0 dividido por zero é impossível. Indeterminado. Tudo bem? Então aqui nós finalizamos a nossa aula de conjuntos numéricos. Esses conceitos são importantes, certo? E espero que o seu conhecimento tenha ficado um pouco mais solidificado. Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.